Vamos ver a nobreza de um pedido. O pedido que Eliseu fez a Elias, antes de o profeta ser assunto aos céus, é algo que merece uma reflexão à parte. Na verdade, o pedido de Eliseu revela a nobreza de sua chamada. Diante de uma oportunidade única, Eliseu não teve dúvidas e pediu que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, segundo de Reis 2:9. Eliseu tomou conhecimento daquilo que seu mestre fazia e em outras ocasiões ele mesmo fora testemunha desses milagres. Ele não tinha dúvidas, queria aquilo para ele, só que em uma proporção bem maior. Deus agradou-se do pedido de Eliseu, como se agradara do pedido de Salomão. Muitas vezes as pessoas preferem aquilo que é medíocre em vez do que é nobre. Preferem escolher o que satisfaz o ego em vez de escolher o que agrada e alegra a Deus. Então, o que agradou aqui a Deus do pedido de Eliseu? O que agradou é que Eliseu ele queria coisas espirituais, não eram materiais. E ele provou que não era um materialista, não era interessado em dinheiro. Mais para frente, quando Naamã ofereceu riquezas para ele, ele não aceitou. Ele era um homem íntegro e que não estava atrás de recompensas humanas, de coisas materiais, mas ele desejava as espirituais, as superiores. Isso agradava a Deus. E ele acreditava no poder de Deus e ele acreditava que podia ter mais do que Elias teve ainda. Que poderia ser mais usado do que Elias ainda. Imagine a surpresa de Elias. Que Elias era um homem que descia fogo do céu, fazia tremendos milagres, coisas terríveis. Aconteciam no seu ministério. Coisas maravilhosas, milagres extraordinários aconteciam no seu ministério. E era um homem que parece que tinha uma personalidade assim meio difícil. Imagine, ele nunca sonhou que Eliseu pediria aquilo. O máximo que ele pudesse imaginar era o seguinte: quando ele perguntou, o que queres que eu te faça? A resposta de Eliseu, ele imaginou que seria o quê? Que eu seja igual a você. O máximo que ele imaginou que Eliseu ia pedir para ser era igual a ele. Mas Eliseu disse o quê? Eu quero ter aí o dobro do que você, a porção dobrada daquilo que você teve de Deus. O desejo de Eliseu era um desejo de realmente ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento maior ainda do que Elias, de ter um ministério superior de Elias, de servir mais a Deus ainda, de acreditar mais ainda, de ter mais tempo com as pessoas, de ajudar mais as pessoas. E Elias colocou aí até uma cláusula, né? Como se ele que fosse dar alguma coisa para Eliseu. Ele disse, olha, se você vê quando eu subir para Deus, então você receberá isso que você está pedindo. Como se fosse ele. Não era ele que ia dar, era Deus que ia dar. Mas eles estavam fazendo o último teste, né? Se fosse da vontade realmente de Deus, então ele receberia aquilo. É muito importante para um servo de Deus, ao invés de, quando vê um milagre, vê alguém ser usado por Deus, ao invés de falar mal da pessoa, ao invés de perseguir a pessoa, ao invés de achar que aquele é o diabo, é muito importante para o servo de Deus, quando ele vê alguém sendo usado por Deus, ele desejar aquilo no seu ministério, na sua vida. Isso é muito importante. É o grande segredo que está oculto à maioria das pessoas. Então, quando você vê alguém sendo usado por Deus, deseje também isso na sua vida, no seu ministério. Deseje ser usado tremendamente por Deus. E lembre-se, não existe limite para o poder de Deus. Não existe limite para a operação do Espírito Santo. Não. Creia que Deus faz coisas inacreditáveis. Faz coisas impossíveis. Faz coisas tremendas. Se você acreditar e desejar, por exemplo, Senhor, eu quero voar. Pronto. Mas é impossível, é absurdo. Pois é, Deus fez isso. Veja lá o Filipe. Filipe voou. Estava lá pregando para o primeiro-ministro, né, da rainha Candace lá da Etiópia. E de repente o Filipe foi parar lá em Azoto. Né? Então parece que coisa impossível. Mas Deus faz. Então peça a Deus, acredite.
e se disponibilize a fazer a obra de Deus e acredite que Deus vai confirmar o seu ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Parte 4. O legado de Elias. Então, o legado espiritual e o legado moral. Primeiro aí, o legado espiritual. Elias saiu de cena, mas deixou ao seu discípulo um grande legado. Não era rico, mas foi um gigante na fé. Então, Elias é levado, mas ele deixa aí uma herança espiritual, um exemplo a ser seguido pelo seu substituto e por outros profetas que viriam depois. E até hoje existem profetas na igreja. Veja aí Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo diz, e é Novo Testamento, né? E Ágabo, por exemplo, foi um grande profeta no início da igreja. É início da igreja aí, é Novo Testamento. Existe profeta na igreja. Está aí. Na sua congregação tem um. Está aí sufocado, perseguido, muitas vezes nem oportunidade tem de pregar, mas ele está aí. Então existe um ministério profeta. Existiu no Antigo Testamento falando a respeito da vinda de Jesus, preparando o caminho para a vinda de Jesus. E existe hoje profeta falando a respeito daquilo que vai acontecer no futuro, da vinda de Jesus e revelando aí, principalmente, pecados que existem ocultos, revelando aí aquilo que está atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Existe profeta aí. Está sufocado, mas ele está aí. Então Elias não era rico, não tinha dinheiro. Hoje talvez aí os aprendizes, né, de líderes estão de olho na riqueza. Eu quero ser igual ao meu líder, tem carrão, fazenda, não sei. Mas não tem poder de Deus, não tem confirmação de Deus no seu ministério, não é um homem usado por Deus. Várias pessoas estão aí dirigindo culto, dirigindo igreja, mas não são capazes, não têm coragem, não têm fé para chamar uma pessoa, orar para ele ser curado, para ser batizado com o Espírito Santo, libertar pessoas endemoniadas. Não tem, só manda os outros fazer. Então, não inveje e nem tenha esse desejo de ser igual a esse líder. Não, tenha o desejo de possuir as riquezas espirituais. As maiores riquezas que existem é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Não existe maior riqueza para nós aqui na terra do que essas. Deseje isso. Deseje ser tremendamente usado por Deus na salvação de milhões de almas e no abençoar o povo em curas, milagres, maravilhas. Como tal, passou então ao seu discípulo um exemplo de piedade e serviço. O profeta defendeu ardorosamente o culto divino. 1 de Reis 18, 22 e 36. Extremamente ousado, enfrentou o rei Acabe e predisse a grande seca sobre Israel. 1 de Reis 17, 1. Somente um homem com semelhante fé em Deus seria capaz de protagonizar os fatos narrados nos livros de Reis. 1 de Reis 17, de 8 a 23 e capítulo 18, versículos 41 a 46. Eliseu viveu nesse contexto, foi influenciado por ele e teve esse legado como herança. Então Eliseu estava vivendo nessa época aí do profeta Elias. E ele acompanhou isso tudo, ele sabia, as notícias corriam rápido por toda parte. As pessoas andavam dizendo o que Elias fazia, como Elias enfrentava Acabe, a Jezabel, como Elias predisse aí aquela grande seca, né? Então os milagres que ocorriam através de Elias, todos ficavam sabendo. E Eliseu viveu nesse contexto aí. Então ele tinha aquele desejo, e foi nascendo dele aquele desejo de servir a Deus também. Elias era um defensor do culto, de adoração a Deus, a legítima adoração a Deus. Seja um defensor dessa legítima adoração. Nós estamos vivendo aí numa época que só existe louvor, já tem grupo de dança feminino, grupo de dança masculino, já tem aí um punhado de coisa na igreja, teatro e tudo, e não sobra mais espaço para se adorar legitimamente a Deus. Então Elias foi um exemplo aí de homem espiritual, de homem com comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E Eliseu então pôde herdar essa herança de Elias, aprendeu com Elias isso, e foi um seguidor e praticou realmente isso no seu ministério também. Depois nós temos aí o legado moral de Elias. O profeta Elias não era apenas um homem de grandes virtudes espirituais, era também portador de singulares predicados morais. Então Elias não era apenas um homem espiritual, cheio do Espírito Santo e que fazia milagres, mas ele tinha moral.
Ele era uma pessoa extremamente dedicada a Deus e ele sempre buscava a sua santificação, sua separação para uso exclusivo de Deus. Então ele não tinha aqueles desejos humanos para com as coisas materiais, mas o seu desejo era para as coisas espirituais. Ele não era um homem corruptível, era íntegro realmente. Seu valor e coragem são perceptíveis no relato bíblico. Então era um homem extremamente valoroso e um homem extremamente corajoso. Ele tinha uma coragem tremenda de enfrentar, porque ele sabia quem estava com ele. Ele tinha pleno conhecimento de que Deus estava com ele e ele tinha certeza de que passaria por qualquer situação e Deus estaria protegendo-o e estaria orientando-o para fazer tudo o que Deus quisesse que fosse feito. Ele confrontou os profetas de Baal e reprimiu-os severamente. 1 Reis 18, 19. A percepção do que era certo ou errado, do que era justo ou injusto, era bem patente na vida de Elias. Então ele confronta os profetas de Baal, ele agora confronta também a parte moral dos governantes, ele acusa o pecado onde quer que ele esteja. Então é um homem que é capaz de ir até as pessoas e confrontá-las naquilo que estão fazendo, que é contrário à palavra de Deus. Por isso ele teve autoridade moral e espiritual para repreender severamente Acabe quando este consentiu no assassinato de Nabote, 1 de Reis 21, 17 a 20. Então, a autoridade de Elias vinha de quem? De Deus. E ele teve a autoridade de Acabe, o rei, e repreendeu o rei. Antes, quando o rei estava lá na idolatria, também ele repreendeu. No caso de Nabote aqui, ele repreendeu. Então ele tinha o quê? Uma autoridade de Deus sobre ele. Ele tinha uma orientação, Deus mandou e ele ia fazer. Ele não temia pela sua vida. Vamos ver que os grandes homens de Deus eram assim. Pedro, Paulo, não temiam pela sua vida. Eles queriam era fazer aquilo que Deus os enviou a fazer. Eliseu aprendera que ninguém conseguirá ser um homem de Deus como Elias o foi, se não possuir valores morais e espirituais bem definidos. Então Eliseu aprendeu com Elias que ele deveria ter esses valores morais e espirituais para que ele fosse o profeta de Deus, um homem de Deus. Por isso que é tão difícil ver um homem de Deus hoje, porque os valores morais e espirituais estão em decadência, principalmente entre a nossa liderança de hoje. Esses valores, não são mais os valores bíblicos, mas os valores humanos, estão deixando de olhar a orientação bíblica para olhar as orientações humanas. Não estão se comparando mais com a palavra de Deus, mas com a palavra de homens. Conclusão. A história de Elias e de seu sucessor Eliseu é instrutiva para a liderança espiritual. Com Elias aprendemos que os líderes são humanos e, portanto, susceptíveis e falhos. Aprendemos que a história do reino de Deus é construída por homens que se dispõem a obedecê-lo. Então, quando nós lemos aí sobre Elias e Eliseu, nós aprendemos lições importantíssimas para aqueles que querem ser líderes na igreja. Aprendemos que, apesar do homem ser tremendamente usado por Deus, ele é um homem, não é Deus. Ele não manda em Deus. Então Deus tem o seu projeto e Deus vai escolher os seus executores desse projeto. E aquele que não quiser fazer, Deus vai substituí-lo por outro. Então os homens podem ser substituídos. Deus é que nunca vai ser substituído.